Olá, amigos, nossos votos de muita paz. Aqui estamos no nosso quadro 5 minutos para despertar, refletindo alguma questão ligada à espiritualidade. Falaremos hoje sobre um tópico importante. Todos nós temos dificuldade de lidar com algumas pessoas, no âmbito familiar, no âmbito profissional, mas já meditaram que nós precisamos da sombra do outro para acessar a nossa própria sombra? Se nós carecemos de desenvolver paciência, será que convivendo com uma figura como Francisco Cândido Xavier, ou Madre Teresa de Calcutá, ou Mahatma Gandhi, será que nós teremos condições de desenvolver a nossa paciência? Ou nós vamos precisar de pessoas difíceis, de pessoas temperamentais, de pessoas às vezes até ofensivas, agressivas, para burilar, para despertar esse valor em nós? Então nós precisamos da sombra do outro. Por isso existe o que nós chamamos de família, que é esse projeto divino que reúne no mesmo clã doméstico figuras às vezes diferentes. A gente recebe aquele filho difícil, aquela sogra complicada. Nós brincamos que algumas sogras caem do céu, porque a vassoura quebra e ela chega. Mas é uma brincadeira, porque todos nós precisamos aprimorar alguns valores. Paciência é a ciência da paz. Como desenvolver essa paciência se nós não tivermos em situações complexas? Desenvolvendo diante de uma frustração essa paciência, desenvolvendo equilíbrio. Então nós precisamos do outro sempre. Ninguém evolui sozinho no alto de uma montanha, dentro de uma choupana. Narra uma história curiosa que 2 irmãos decidiram servir a Deus. Um subiu a montanha no Himalaia e foi meditar, desenvolver seus poderes psíquicos. Outro desceu a montanha e foi para uma aldeia ajudar pessoas necessitadas. O indivíduo que havia subido a montanha desenvolveu poderes psíquicos fantásticos. Mas toda vez que ele pensava algo negativo, o gelo em derredor de si derretia com a sua força psíquica negativa. Mas ali ele ficou durante um bom tempo, até que um dia ele teve saudade do seu irmão, que desceu a montanha para servir ao povo pobre, carente, sofrido daquela aldeia. Desceu com muito cuidado e pensou: mas se eu contatar a miséria humana, se eu contatar os pecados daquele povo, o que vou fazer? Eu vou precisar perceber tal fato e subir a montanha rapidamente para entrar em comunhão com as forças superiores da vida. Então ele pensou: eu vou levar uma bola de neve, de gelo, e se acontecer algo negativo do ponto de vista espiritual, esse gelo, essa neve vai derreter e eu imediatamente volto para o cume da montanha e volta a meditar e sintonizar com as forças superiores. Assim ele fez. Desceu a montanha, procurou saber onde estava o seu irmão e viu que o seu irmão estava numa choupana modesta, atendendo alguns necessitados, alguns sofredores, como se fosse um médico acolhendo aquele povo doente. Quando ele adentrou a choupana modesta, ele viu que o seu irmão estava sentado num banco tosco e fazendo um curativo na perna de uma jovem morena muito bonita, e seu irmão silencioso, pacificado, fazendo o curativo. Mas quando ele viu a cena, imediatamente sua mente começou a pensar coisas distanciadas do bem, da honestidade, do equilíbrio, pensando, julgando o seu irmão que ali estava tratando aquela jovem. Então, o gelo em suas mãos, a neve em suas mãos, começou a derreter. E aí ele pensou em subir a montanha, mas logo ele pensou: espere, o meu irmão parece tão tranquilo, servindo, atendendo, e eu nesse turbilhão de pecado, de julgamento, de crítica. Então ele se deu conta de que distante no alto da montanha é muito fácil meditar e orar, mas o difícil é descer a montanha para conviver. E seu irmão, que estava convivendo com o sofrimento humano, com o mundo, ele estava desenvolvendo equilíbrio interior, honestidade, amorosidade, afeição, respeito, estava cumprindo o seu papel. Então, o cristianismo é uma proposta de viver no mundo,
O primeiro símbolo do cristianismo não era a cruz, era o peixe. Interessante que o peixe é um símbolo muito bonito. O peixe vive nas águas salgadas do oceano, mas não se permite contaminar pelo sal das águas oceânicas. Quando pescado, precisa ser temperado para ser consumido. Assim deve viver o espírita, assim deve viver o espírita cristão. Viver no mundo, conviver com todo mundo, com a sombra do outro, acionando a própria sombra para burilá-la, para sublimar as suas más tendências. Então, que possamos não nos afastar. A gente se afasta um pouco para orar, para meditar, mas devemos sempre trabalhar a convivência superior com os nossos irmãos e a humanidade. O nosso carinhoso abraço e até semana que vem, se Deus quiser. Muita paz.